Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Obrigado à família da fé. Muito obrigado pelas diversas redes sociais nos quais nós estamos inseridos, em que vocês também fazem parte. Muito obrigado por estar comigo nesta caminhada no reino. Muito obrigado, sou grato a Deus pela vida de cada um, tá bom? Bom, abençoado, hoje nós vamos trazer uma mensagem poderosa e impactante para compartilhar com todos vocês. Preparem-se, pois neste vídeo iremos explorar os capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. Que maravilha! Revelando o que? A vitória final do reino de Deus sobre a carne e a corrupção. E através desta mensagem vamos analisar a oposição e os paralelos descritos em vários livros do Novo Testamento, confrontando o quê? A Jerusalém terrena com a Jerusalém celestial, o Messias com o diabo e Satanás. Além disso, destacaremos a importância de interpretar corretamente as visões apocalípticas e estabelecer conexões com outros exemplos metafóricos presentes na Bíblia. Preparem-se para uma reflexão profunda e inspiradora, enquanto exploramos a interpretação e a visão transmitidas no livro do Apocalipse pela visão do preterismo completo. Tá bom, abençoado? Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não faça isso, não veja as nossas mensagens de clandestino, nem de agente 007, você é bem-vindo, mesmo que seja para refutar esse ensino, né? Eu sempre falo isso, por quê? Porque nós estamos aqui te dando oportunidade para que você venha buscar, para que você venha pensar, para que você venha realmente confrontar os textos, para que você veja se realmente isso tem a ver com tudo que falamos. Então isso é muito importante, a importância desse canal é muito grande, tanto para nós que já seguimos nesse ensino, como para aqueles que nunca ouviram ou para aqueles que querem refutar de alguma forma ou de outra. Sejam bem-vindos, se inscreva no nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise, já deixa o seu like porque já sabe que vem coisas boas, comentem à vontade e se você amar e achar que outros mereçam ver essa mensagem, é só você compartilhar aí com o pessoal que você conhece, tá legal? Bom, meus irmãos, vocês sabem que nós temos o nosso livro que se chama Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. Inclusive, nós vamos falar alguns tópicos, né, sobre inferno, Sheol, Hades, o que significava, né? E eu falo isso também neste livro, e eu mostro esse livro em duas partes, né? A primeira parte é a história da igreja, ou seja, como é que pode uma história que saiu da Bíblia de um jeito, passou pela história da igreja e chegou aos dias de hoje em uma coisa totalmente mudada daquilo que saiu da Bíblia, né? Então vocês vão entender. Inclusive, o livro de Apocalipse serviu para fundamentar essa doutrina que é as pessoas sendo jogadas no inferno, essa coisa toda. Então, se você quer, eu te desafio. Se você ler esse livro, eu te desafio, irmão. Você nunca mais vai ser o mesmo, tá? Com certeza, todos que leram mudaram a sua opinião. E olha, não é somente em relação à questão da doutrina do inferno, não. Vocês vão entender que as outras doutrinas também do sistema religioso foi muito mudada. Tá legal? Então adquira hoje mesmo esse livro. E tem também as nossas apostilas, tá? Para que vocês entendam melhor tudo aquilo que nós falamos, né? As nossas apostilas, elas têm todas as nossas mensagens escritas para você, né, com vários versículos. Às vezes, no canal aqui, não dá tempo para a gente colocar as ideias, né, mais aprofundadas, né, os comentários. Às vezes não dá para a gente colocar tudo aquilo que nós encontramos na palavra de versículos que podem dar mais base àquele entendimento. Então tudo isso você encontra na apostila. Então ela é ideal para você que hoje se reúne em graça, ela é ideal para que você hoje domine melhor, né? Isso que nós estamos falando, para que quando você abre a sua boca, as pessoas param para ouvir, porque você tem fundamento, ainda que ela não concorde, tá? Mas ela não vai falar, o que você está falando aí é uma bobagem, não é bobagem. O que eu estou falando é Bíblia, e eu te provo. Aí você tem argumento. Tá bom? Então serve para isso. E claro, para ensinar, né, abençoado, principalmente as pessoas que você ama, né? E deixar um legado para a próxima geração. Para que ela, como nós, não se contamine com essas doutrinas que até hoje nós sofremos muito para nos libertar dela.
Tá legal? Essa é a grande verdade. E as apostilas vai te ajudar nesse sentido. Tá legal, abençoados? Bom, lembrando a vocês, nós temos aí, estamos inseridos em diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, estamos no Quai, estamos fazendo um trabalho muito bonito no Quai, e também no TikTok. Inclusive no TikTok, nós temos uma live todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. Estou pensando também em fazer uma live lá no Quai, tá? Pra gente abranger todos, eu acho muito importante isso. A gente vai pegando as faixas etárias e vamos alertando para eles também entenderem da forma como nós entendemos, tá? Então, se você aí deseja nos seguir, né? Seria bom você seguir também a gente lá. Temos um material que eu só coloco para lá, para essas plataformas, tá legal? Estamos entendidos? Mas o que aqui? Bom, é só isso. Então é por isso que eu falo, meus irmãos, vem para a graça que eu te ensino. Vamos então ao texto em questão, irmãos. Se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 ao 11. Esse texto mostra a cidade santa que descia do céu. Irmãos, só lembrando rapidamente aqui que esse vídeo que você está vendo hoje, essa mensagem de hoje, ela faz parte de uma série de mensagens onde nós estamos abordando o livro de Apocalipse. Atualmente nós temos 35 vídeos onde nós pegamos desde o capítulo 1 e agora estamos analisando o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Se você não viu, seria interessante você ver uma a uma para ir construindo essa ressignificação que temos feito das profecias deste livro. Tá legal? Eu vou deixar nos comentários, tá? No primeiro comentário fixado aqui do canal e também nas descrições deste vídeo. Vai lá e veja, tá legal? Vamos agora ler o texto. Venha aqui, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu em espírito, atenção, a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E seu brilho era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, diáfana como cristal. Meus irmãos, essa visão, como o nome já diz, uma visão, é no mundo espiritual. Isso se deu no mundo espiritual, tá bom? Por que eu falo isso? Porque parece que o sistema religioso, a gente olhar, né, a gente ler esse texto, dá uma sensação que isso vai acontecer, que todos verão a cidade santa descendo do céu e será algo glorioso neste mundo. Não, não é assim que nós devemos interpretar o livro de Apocalipse, tá legal? Então, os capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse nos levam a uma cena grandiosa. Qual é a cena que nós estamos vendo? A vitória final do reino dos céus sobre a carne e a corrupção, que é a questão da oposição, tá, queridos? Nesses capítulos, somos apresentados à comunidade dos santos no meio do mundo e ao seu relacionamento da eterna aliança com Deus, como descrito agora em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz o texto. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Irmãos, é interessante observar que essa aliança perfeita, agora concretizada, foi profetizada por muitos profetas ao longo do Antigo Testamento, como podemos ver na profecia de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, que diz o texto. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu espírito e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, meus queridos, os capítulos 21 e 22 do Apocalipse desenvolvem precisamente os elementos mencionados no versículo 3, abordando Deus, o povo e sua aliança, como vocês estão vendo aí. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, faz menção ao quê? Ao novo céu e uma nova terra. Então, o primeiro céu, a referência que nós temos ali nesse capítulo 21, versículo 1, tá? A alusão que nós fazemos é ao templo que estava neste momento sendo destruído. A primeira terra é a alusão à cidade santa, a Jerusalém da terra. Passaram e o mar já não existe mais. O que seria simbolicamente esse mar? A separação. Então, o que é isso que nós estamos vendo, queridos?
uma nova realidade, um novo capítulo da humanidade, onde habitariam as novas criaturas. Essa nova realidade, a Jerusalém terrena e limitada, ela é substituída pela Jerusalém celestial, que agora abrange todo mundo, transformando a concepção limitada da lei para a graça eterna, sem limites. Por quê? Porque o mar já não existe mais. Lembrando, queridos, mais uma vez para vocês, que na linha do tempo que estamos nesta altura de Apocalipse, capítulo 20 e 21, no ano 70, tá, abençoados? Nós estamos na linha do tempo ali no ano 70. O único acontecimento visível que nós temos relatado na história é a destruição de Jerusalém e seu templo. E com a queda do templo, a legislação judaica, que era o motivo da separação, que era o motivo dessa oposição, ela é substituída pela lei do espírito de vida, como Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 3. É importante entendermos que essas referências, novamente vou abordar a terra, céu e mar, irmãos, são figuras de linguagem, tá, da cultura judaica bíblica e não devem ser descontextualizadas de seus significados simbólicos e da linha do tempo no qual elas estão. Por que eu falo que não podemos retirar estes símbolos e trazer para os dias de hoje? Por causa dos vários textos que nós temos no Antigo Testamento. Porque, irmão, eu só entenderia essas metáforas, essa figura de linguagem, se for por essa tradição. Não adianta eu trazer para os dias de hoje, porque eu vou viajar na maionese. Então, abençoado, o que nós estamos presenciando é a santificação através da mensagem das boas novas, o evangelho eterno do reino de Deus, permitindo que todos aqueles que creem nele habitam na presença de Deus e façam parte de uma única congregação. Por isso, irmãos, que eu falo que é maravilhoso perceber que estamos vivendo nessa nova realidade, pelo evangelho eterno da graça que nos é anunciado. Por isso, meu querido, que aquilo que você tem, ninguém tem. Aquilo que você enxerga, poucas pessoas neste mundo teve a capacidade dada por Deus para enxergar. Essa visão celestial, ela vai além das divisões e fronteiras terrenas, superando barreiras étnicas e culturais. O reino de Deus, irmãos, derruba todas essas distinções, tornando-nos uma nova criação em Cristo, onde os inimigos e opositores desse reino são destruídos, assim como o mar, que representa a separação, ele é eliminado. Tudo aquilo que separava, que era contra, essa oposição estava caindo junto com o tempo. Agora podemos entender o mar, irmãos, também como o lugar dos mortos. Eu vou explicar isso para vocês, como descrito aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Vamos ler? Diz o texto: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E o que é lançado no lago do fogo, veja no verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então, abençoados, representando o fim da morte e da separação. Por isso, irmãos, que nós falamos que nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, só lembrando que lago de fogo, dentro desse contexto judaico que nós estamos nos aplicando, nós estamos estudando, quer dizer o quê? Juízo de Deus, tá, abençoado? O lago de fogo não é um lago que está aí, que existe fogo, existe um lugar aí, espiritualmente falando. Olha, é impossível, né, abençoados? Tentar entender as coisas espirituais dessa maneira, literalizando, né? Achando que é o fogo que vai consumir. Não, isso é uma ignorância, tá? Isso é uma linguagem de figura. Não tem como a gente trazer o mundo espiritual da forma como para nós entendermos, se nós não usarmos figuras de linguagem. Então, se nós estamos tratando de termo judaico, tá, nós não podemos sair desse contexto. Então, o que essa cena está representando, o fim da morte, o fim da separação, é isso que está representando. Por isso que a tua comunhão com Deus, ela é eterna.
e nada pode te separar do amor dele, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, essa maravilha de visão que nós estamos vendo, isso para os chamados a entender, porque muita gente não entenderá isso de jeito nenhum. Isso que nós estamos vislumbrando é a igreja reunida. Infelizmente, o sistema religioso não consegue vislumbrar essa visão que nós estamos analisando. Eles têm uma compreensão equivocada desses versículos maravilhosos. Eles olham versículos como Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 4, veja bem, e o que eles fazem? Eles literalizam isso. Eles acham que o novo céu e uma nova terra é uma destruição. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Se nós formos também entender fora da cultura judaica, nós vamos também o texto vai nos levar a acreditar nisto. Ele lê esses textos e o que vem à mente deles? Eles olham o planeta Terra sendo destruído e interpretam de forma errada, né? Não é assim, abençoados, que eles veem a escatologia futurista? Eles veem algo sendo destruído, ou alguns renovado, fala que a terra será renovada para dar lugar a um novo, aqui na terra. E eles estão errados em suas interpretações. Eles estão distantes da realidade bíblica, porque ao separar o Antigo Testamento, achar que por ser um livro que está escrito em hebraico e outro em grego é uma outra visão, uma outra... Não, é um complemento. Por isso que a divisão de Antigo e Novo atrapalhou essa interpretação. Por isso, irmãos, para se entender, é essencial fazer uma leitura atento ao livro de Apocalipse, principalmente do capítulo 17 ao 20, que é o tema que nós estamos abordando, que indicam de eventos que já ocorreram no passado. Como, por exemplo, Apocalipse 17 e 18, capítulo 17 ao 18, refere-se ao quê? A grande cidade da Babilônia, ou Jerusalém. Já havia acontecido. Aqui já havia acontecido a tomada do exército romano pela cidade de Jerusalém, destruída a cidade, o templo vindo abaixo. Como também Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que é a morte junto ao Hades, que são lançados aonde? No lago de fogo. Eles não percebem isto. Por quê? Literalizaram. Aí pergunta assim, e a morte? Se Jesus veio e a morte foi lançada no fogo, como existem morte hoje? Então eles não entendem, não é verdade? Eles não entendem, queridos, que a morte destruída é no sentido de que o Filho de Deus tem a vida eterna. Ele não precisa mais ficar esperando em um lugar chamado Hades, Sheol, que é inferno, que é sepultura. Hoje esse lugar foi jogado no esquecimento, no juízo de Deus. O fato é que hoje nós já temos, abençoados, a vida eterna. E essa vida eterna só vai ser possível ser visualizada no momento da nossa morte física. Sem a morte física, irmãos, é impossível isso acontecer. É impossível imaginar os escritos de Apocalipse de forma literalizada. A ressurreição, irmãos, de forma incorruptível e celestial, é somente na morte física, porque a ressurreição seria a ideia do mundo espiritual, e nós em carne não temos condições de pensar assim. E o Hades ou Sheol, tá? Porque Hades é no Novo Testamento em grego e Sheol em hebraico, destruídos do texto, eram o quê? Lugares de separação para os espíritos. Não é isso que nós temos aprendido? O que acontecia? Os espíritos morriam na época da lei, e ficavam aguardando a ressurreição dos mortos. Este local de espera foi destruído. Quando? No ano 70. Com o quê? Com a queda do templo, com a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque o templo representava justamente o mar, a separação. E isto foi resolvido por Deus. Irmãos, isso faz tanta lógica que eu estou falando, que para um gentio poder cumprir a lei, ele era feito prosélito. Irmãos, nem dentro do templo o gentio entrava. Essa era a separação. Mas hoje o sistema religioso, infelizmente, insiste em ressuscitar o Sheol, ou Hades, ou inferno. Por isso que para eles o inferno é real. E para você não, você consegue visualizar isto. Irmãos, um outro aspecto muito importante
é que nas visões celestiais da comunidade dos eleitos, não há distinção entre aqueles que vivem no mundo terreno com aqueles que vivem no mundo celestial. Não há, abençoado. A realidade é que nós estamos em um plano hoje que nós não nos deixa vislumbrar isto, mas nós cremos. Nós cremos. Irmãos, somos hoje todos uma comunidade. E onde? No mundo espiritual. Por isso que a nossa reunião, ela não é no âmbito carnal. Ela se faz no âmbito carnal por causa da nossa carne, mas ela se dá onde? No mundo espiritual. Somos todos essa comunidade. Tudo isso já está cumprido. Nós, os vivos de hoje, estamos aguardando apenas o tempo terreno para ver isso se manifestar plenamente. Mas através da fé, a gente rompe barreiras, a gente rompe a carne. É por isso que eu falo para vocês que é um exercício muito interessante você se olhar no espelho e falar como você é bonito, porque você tem que se ver espiritual, porque você é eterno, irmão. E o que é a eternidade hoje em vista de uma morte física? Por isso que os mortos, depois da vinda do Senhor no ano 70, foram considerados bem-aventurados. Lembra que eu trouxe essa mensagem? Por quê? Porque não estariam mais sujeitos ao Sheol. Veja Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, abençoado, lembrando novamente que aqui o que estava acontecendo no mundo, tá? Novamente, é bom frisar isso, era a destruição de Jerusalém. Era uma guerra que estava acontecendo, tá? E o seu templo estava vindo abaixo. É neste momento, atenção, que a morte é destruída. O último inimigo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Irmãos, naturalmente não haveria mais morte, nem haverá mais choro, nem clamor, nem dor, como demonstra Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Irmãos, vamos entender isso aqui, tá? Vamos entender esse versículo 4 aí de Apocalipse capítulo 21. O que provocava a morte? O que provocava o pranto, o clamor, a dor? O mar, irmão. Era a separação. Isso é muito simples de entender. Os gentios, antes da queda de Jerusalém, estavam isolados do amor de Deus. Diz Romanos que éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, estar fora da aliança, isso provocava choro, isso provocava pranto, isso provocava dor e provocava o quê? A morte espiritual. Porém, o que está nos mostrando o texto depois da vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino é o quê? Apocalipse 21. O mar já não existe. Esta esperança, irmão, como está aí, é o cumprimento do reino messiânico eterno e perfeito que Isaías, por isso que eu falo que a gente não pode descontextualizar isto, nós não podemos separar o velho do antigo, isso não existe. É um livro só. O que Jesus falava estava previsto na lei, nos profetas. Não é para pegar a fala de Jesus, igual uma abençoada aí, eu esqueci o nome dela, ela está sempre comentando aí, e ela fez uma análise do capítulo 24 de Mateus, muito bem, mas chegou lá em Mateus 24, 34, que é a espinha na garganta deles, aí ela já mudou. Não, é porque aqui fala dos eleitos. Mas que eleitos? Está falando de uma nação, irmãos. De uma geração, de uma nação. Aqui, ó, Isaías 30, 19 está aí, ó. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Então, o que para nós é muito fácil de entender, para outros é um absurdo. Porque as pessoas, elas não querem crer naquilo que está escrito. Como essa abençoada aí colocou no comentário, foi tão bem, mas lá no capítulo 24, versículo 34, falou, não, esse aqui está se referindo à geração de eleitos. Nada, irmão, que geração de eleitos? Os eleitos dessa época era Israel.
Quando foi relatado a vida de Jesus nos livros históricos, né, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, ali, irmãos, estava no Antigo Testamento. Ali era o Antigo Testamento. E a nação ali escolhida não eram os gentios, eram os judeus. Isso é muito fácil, né, queridos? Irmãos, agora, a partir deste ponto nessa mensagem, vamos mostrar alguns paralelos e oposições, né? Além de ser paralelos, são opostos, tá? Que nos ajudarão a contextualizar o que é essa cidade que desceu do céu. O tipo de linguagem que João usa em seus escritos são muito semelhantes, tá? E isto nos ajuda até a entender uma polêmica que há algum tempo persiste no sistema religioso, que é o quê? Desacreditar o livro de Apocalipse a João. Ou seja, hoje existe muita gente dentro do sistema religioso também, tá legal? Que não crê que João escreveu o livro de Apocalipse. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se o povo hoje cair na real em relação ao Apocalipse, o sistema religioso tira o Apocalipse dos escritos. Então, abençoados, esses tipos de referências paralelas são exclusivos de João e não são encontrados em outros escritos do Novo Testamento, tá? Então, os escritos, né, quando você analisa, por exemplo, profundamente os escritos de Paulo, você, ao ler, mesmo não sabendo a referência, você sabe que é Paulo que está falando. Você sabe que é Pedro que está falando, porque são linguagens que cada pessoa tem em suas escritas. Essa é a grande verdade, tá? Hebreus, por exemplo, é uma polêmica, né? Muitos não acreditam que Hebreus foi escrito por Paulo. Eu acredito que foi escrito por Paulo. Eu vejo, por exemplo, dentro da competência dos discípulos, o único ali mais aculturado da questão judaica era o apóstolo Paulo. Tá? Não vejo de outra maneira. Pode ser também que tenha sido outro, mas há traços paulinos nos escritos de Hebreus. Irmãos, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para você, nós podemos encontrar um paralelo opositor entre a Jerusalém da terra e a Jerusalém celestial. O livro de Apocalipse é cheio destes contrastes, não é somente isso não. Vou mostrar para vocês aí alguns exemplos, tá? A noiva e a prostituta, né? São duas mulheres, uma é noiva, outra prostituta. Uma é virgem e a outra é o quê? A outra é fornicadora. Uma é namorada e a outra é desviada. Um é o Messias, outro é o diabo. Então, eu destaquei também esse Messias e o diabo, tá? Porque isso é um paralelo oposto muito importante e interessante. Preste atenção. O fato da rejeição a Jesus como Messias pelos judeus daqueles dias, eles enxergavam Jesus como o diabo, ou seja, o opositor. Por isso que os fariseus acusaram até Jesus de expulsar demônios em nome de demônios. Diabo em nome de diabo. Porque passou a ser opositor. Ao quê? À lei de Moisés. Porque Jesus foi julgado segundo a lei. Jesus foi condenado segundo a lei. Jesus foi morto segundo a lei. Então o que matou Jesus foi a lei. A lei era o entrave. O templo era o entrave. A legislação judaica era o entrave. E as linguagens de figura do Apocalipse, meus irmãos, o paralelo e o oposto precisam ser levados em consideração. Para o quê? Para que nós tenhamos uma interpretação adequada. Por isso que o sistema, ao literalizar esse livro, coloca esse paralelismo oposto para os dias de hoje. Criando o quê? Seres mitológicos na mente das pessoas. É ou não é? Irmão, é um festival de baboseira. Você vai ouvir um abençoado desse aí expor Apocalipse na visão futurista, é um monte de baboseira. Vocês sabem do que eu estou falando. Os caras vêm aí à tona, qualquer coisa que acontece, é político que muda, é a besta que entra, é outro que sai, é a besta que sai. É o gafanhoto, agora é a Covid, 25, 30. Agora já é outra nascendo ali. O mar está se enchendo. Irmãos, uma bobagem. Agora, irmãos, um outro aspecto marcante, vamos para frente, né? Um outro aspecto marcante desse paralelo oposto é a questão dos materiais que é composta a Nova Jerusalém, tá?
podemos dizer que estes materiais evocam o reino celestial. Por isso que a Nova Jerusalém, ela não é visível aos olhos das pessoas hoje. Não há como contemplar, não há como literalizar esse evento. E aí está aparecendo para vocês as referências, tá? E vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Diz: E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e à sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então são figuras que eles tentam, com as pedras preciosas, o reino de Deus, o reino celestial. Irmão, se você tiver paciência, depois vocês leiam esses versículos que eu estou dando para vocês, tá? Vocês vão ver a maravilha de entendimento. Inclusive, essa mensagem está na apostila número 13, tá? Na apostila número 13 está cheia de detalhes. Essa questão do paralelismo, se eu fosse trazer aqui os versículos todos, a gente ia levar muito tempo. Mas é uma maravilha, irmão. Você vai vendo os opostos. Aí você, poxa, como as coisas vão ficando mais claras. Então adquira a apostila número 13, tá legal? Uma outra coisa também muito importante que podemos ressaltar aqui é que isto não se trata, literalmente falando, da cidade que desceu do céu, como o texto parece querer indicar. Quem pensa assim, sinceramente, desculpa, é um ignorante bíblico, é um ignorante literal, que está arriscado o cara ler Harry Potter e achar que isso só acontece, irmão. E o pior é que tem gente que acha, né? Por que as pessoas se tornam, às vezes, fãs dessas coisas, né? Essas ficções? Porque na cabeça dele aquilo ali acontece. E aí passa e o cara vai ver mesmo o Harry Potter voando na vassoura, né? Aí se arrepende de ver que ele vai para a igreja e fala que é diabo. Isso é uma ignorância, tá legal, abençoado? Irmãos, não podemos entender a Nova Jerusalém, tá? Uma cidade descendo do espaço sideral para se estabelecer no planeta. Isso é uma ignorância. Como aí aparece a parte, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 11. A grande cidade santa de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. É um momento espiritual. A própria descrição indica que é uma imagem que expressa metaforicamente o caráter santo e divino da comunidade da nova aliança de Deus. E você sabe que comunidade é esta? Irmãos, aqui está caracterizado você e eu. Nós, irmãos, somos essa cidade que desceu do céu. Por isso que Paulo, atenção, normalmente usa várias imagens nas quais associa a igreja a outros elementos, como um corpo, não é verdade? Paulo não usa ali falando com corpo, não é verdade? Um templo. E esse templo somos nós, porque não adianta ter um local hoje e chamar o local de igreja se não tiver as pessoas ali, os filhos de Deus ali, porque não é igreja é reunidos. Assim também como no Apocalipse, Paulo, ao se dirigir aos Efésios, também usa a ideia de que a igreja é alegoricamente um edifício. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 19 e 21? Diz aí o texto: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a pedra angular o próprio Jesus Cristo, no qual todo edifício bem coordenado cresce para ser um templo santo no Senhor. Vocês pegaram um corte, abençoado? Vocês entenderam a maravilha dessa mensagem? É muito. Olha, eu tenho aqui mais algumas coisas sobre a cidade que desceu do céu, tá? Mas vamos deixar isto para a próxima mensagem, até para a gente não se alongar muito, para a gente reter bastante esse entendimento que chegou até nós, todas essas figuras de linguagem, todos os tempos, todos os versículos usados. É bom você pegar, irmãos, e estudar, tá bom? Vamos dar uma recapitulada no que foi falado nessa mensagem maravilhosa? Vamos lá, abençoado. Nós discutimos no capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse e destacamos o quê? A cena da vitória final do reino dos céus sobre a carne e a corrupção, né? O oposto. Afirmamos que esses capítulos descrevem a comunidade dos santos no meio do mundo e seu relacionamento de aliança com Deus. Fizemos referência a Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que fala sobre Deus
habitando com o povo e eles, ou seja, nós, sendo de fato o seu povo. Destacamos que essa é a aliança perfeita e eterna profetizada no Antigo Testamento, como está escrito lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que nós vimos, né? Mencionamos o que? A nova terra e novo céu, né? Mencionados aonde? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, afirmando que não se trata de uma terra física, mas sim do mundo inteiro da Jerusalém celestial. Nós fizemos conexões com outras passagens bíblicas, como Apocalipse capítulo 20, versículo 13, onde a morte foi lançada no lago de fogo, representando o fim da morte e da separação. Ressaltamos que o sistema religioso muitas vezes não compreende essas visões e interpretações corretamente. Mencionamos também o paralelismo e a oposição encontradas no livro de Apocalipse, como a noiva e a prostituta. E destacamos que a Nova Jerusalém é composta por materiais que invocam o reino celestial. Por isso que fala ruas de ouro, mar de jaspe. Por quê? Porque invoca o reino celestial. E por fim, enfatizamos que a descrição da cidade que desce do céu é uma metáfora do caráter santo e divino da comunidade da nova aliança de Deus, no qual todos nós hoje estamos inseridos. Então, abençoados, chegamos ao fim de mais uma gloriosa mensagem, e o que nos coloca em posição da Bíblia, né? O que nos coloca em rota de perfeição com a palavra e não contra a palavra, porque hoje o sistema religioso, aqueles que creem no futurismo, estão em rota de colisão com a palavra a todo instante. Por isso que eles vêm a público, volta e meia, pedir perdão por análises mal feitas em relação à questão do Apocalipse. E muitos hoje entram pelo cano, né? Defendendo essas doutrinas. Entram pelo cano é uma maneira de dizer que, psicologicamente falando, essa pessoa ela não vive bem, porque ela imagina o fim do mundo, ela imagina um Deus furioso, ela imagina um diabo com mais forças, querendo levá-la para o inferno. Tá bom, abençoado? E lembrando mais uma vez, tá, queridos? Adquiram as nossas apostilas, porque nas nossas apostilas, todos esses temas de Apocalipse são tratados de forma especial, com muito mais versículos, com muito mais referências e com muito mais comentários. Tá legal? Vai fazer você ter uma visão dinâmica, né, do livro de Apocalipse, para que você também venha a ressignificar isso na sua vida. Agora sim, estamos chegando ao final. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.